Em 1900 e alguma coisa, Emi Yakizawa se casou aos 19 anos de idade. Lá era dito pelo cerimonialista que a união dela com aquele homem simbolizava uma junção comercial tão extrema que poderiam considerar o futuro do Japão como algo sólido, só dos dois viverem no país. O cerimonialista dizia que estava na hora de cortarem finalmente o bolo, e assim era feito. Nos era mostrado um bolo gigantesco. Aquilo era um casamento extremamente luxuoso. A elite estava presente no local. Na lua de mel, os dois foram para Bali. Lá eles vivenciaram todo o entretenimento que a bela ilha tinha a oferecer. Até que no momento desses dias nos era mostrado um belo pôr do sol e a conversa dos dois. Naquele dia, o marido de Emi tomou uma decisão que marcaria aquele período do ano para todo o sempre. E era dito por ele: "Quero te apresentar a alguns amigos meus hoje. Então se arrume para mais tarde. Afinal, eles precisam conhecer a minha bela esposa." A noite chegava e eles iam para o evento. E o marido dizia: "Esse lugar é o mais exclusivo de toda a ilha. Ouvi dizer que hoje haverá um entretenimento especial." E me via tudo impressionada e eles entravam no local. Era enorme, muito luxuoso. O marido falava: "É um belo local, não é mesmo? Mas agora, como a nova chefe do grupo Wakizawa, você deve se acostumar com esse tipo de ambiente." Nos era mostrado ele sendo cobiçado pelas jovens ricas do local e ele sorria para todas. Eventualmente acontecia um show num ringue e o marido explicava: "Esta dança é uma tradição dos povos de Bali, mas provavelmente ela não será a atração principal dessa noite." E assim a noite se desenrolou. Lá um homem veio cumprimentar o marido. O seu nome era Mick Jagger. Em seguida veio Bill Rockefeller, depois Salvador Dali e por último a estrela do cinema Rocky Stallone. O marido dizia que todos esses famosos eram seus amigos pessoais. Ele ficava impressionada até que chegava o momento do evento principal da noite. As luzes se apagavam, em seguida centralizavam no ringue e nos era mostrado dois lutadores. Eles eram a atração principal daquela noite, e o apresentador dizia: "Senhoras e senhores, espero que se divirtam essa noite, porque preparamos um card especial para vocês. No canto vermelho temos George Raymond, no azul Rorion Gracie, com seu estilo de luta próprio." E aqui, galera, vocês perceberam? Rorion Gracie é certamente uma referência ao mestre do jiu-jitsu brasileiro de mesmo nome, o próprio Rorion Gracie. Porém muda que o Gracie do original é com C e aqui embaixo o Gracie é com 2S. Na época que esses capítulos saíam, Rorion Gracie e sua família estavam dominando o mundo com o jiu-jitsu brasileiro. Já seu oponente talvez seja uma referência ao boxeador peso pesado da década de 70, o George Foreman. Porém, a ligação do nome é provavelmente ao Jorge. Eu não me recordo de um lutador chamado George Raymond ou algo do tipo. Bom, referências explicadas, então vamos continuar. O marido de Emi perguntava quem ela acreditava que venceria e Emi dizia: "Eu tenho a sensação que aquele homem negro vai vencer." O marido explicava: "De fato, ele é o campeão mundial de boxe peso pesado, e aparentemente isso não será um grande desafio para ele. Creio que será uma vitória certa para o Jorge." Quando a luta começava, Rorion disparava. Jorge respondia à investida com um cruzado de encontro, porém seu oponente se esquivava e agarrava as pernas. Eles caíam e Jorge tomava uma cabeçada no queixo. Em seguida, seu braço era agarrado e uma chave de cotovelo acontecia. Ao puxar o braço para cima, o ombro do seu oponente era quebrado. O boxeador gritava e o lutador de jiu-jitsu se levantava, quebrando a expectativa de todos ali. Ele comemorava com a plateia e o marido de Emi olhava para o relógio. Em seguida ele dizia: "Incrível, durou 13 segundos." Mas enquanto isso, Emi olhava para algo distante impressionada. O marido percebia que sua mulher estava distraída e perguntava o que ela olhava. A cena ia para o lado em que eles olhavam, e era dito pelo narrador: Yujiro Hama aos 19 anos de idade. Ele encarava Emi e o marido perguntava se ela ao menos o escutava. A cena ia pro ogro que não tirava os olhos daquela mulher.
Amy ficava chocada com aquela presença. Ela se sentia sendo despida. Ela chegava até a gritar, pensando que de fato tinha perdido suas roupas. O marido percebia a situação de sua mulher, olhava para Yujiro, que não tirava os olhos dela, e em seguida dava um tapa na sua esposa. Todos olhavam a situação sem dizer nada e o marido dizia: "Volte pro hotel agora mesmo." Ele ia caminhando até Yujiro, parava na frente dele e dizia: "A julgar pelos seus olhos puxados, eu diria que você é chinês, mas seu senso de moda é patético." Yujiro apenas o observava em silêncio e o marido começava a jogar um molho nele. Ele dizia que aquilo iria melhorar o seu estilo. Ele jogava o molho para trás, pegava um prato e novamente jogava na roupa do ogro. Em seguida, diversas bebidas e pratos. Todos olhavam querendo dar risada, mas Yujiro não esboçava reação alguma. Amy ia até seu marido e dizia: "Eishi, por favor, pare com isso." O marido se irritava e nessa hora uma mão avançava. Era o ogro agarrando Amy Yakizawa e a beijando. Irritado, Eishi avançava, mas quando ele iria acertar o ogro, o mesmo girava no ar. E quando o marido se dava conta, ele apenas segurava os sapatos daquele homem. Ele via Yujiro saindo andando e em seguida saltando no ringue. O mesmo tirava seu terno e olhava para Amy. Irritado, Eishi decidia ir atrás. Mas nessa hora, Orion Gracie aparecia e o impedia. Em seguida ele dizia: "Como ousa tratar o nosso convidado VIP dessa forma? Já que profanou o ringue subindo aí, está na hora de escutarmos o som dos seus ossos quebrando." Orion subia no ringue e continuava dizendo: "Vi seu salto e aparentemente você usa movimentos sofisticados. Mas esse tipo de show não será o suficiente para me vencer. Aqui nesse ringue, nós lutaremos de acordo com as regras do Vale Tudo. Saiba que um árbitro não irá parar a luta quando a incapacidade chegar." Amy olhava aquilo impressionada e Yujiro não tirava os olhos dela. Ele nem dava bola para o que estava sendo dito. Este percebia a química entre os dois e ficava indignado. A cena ia para Orion, também percebendo a falta de atenção do seu oponente, e ele começava a se irar. Ele respirava, se acalmava, esfriava sua mente e já disparava para cima. O objetivo claramente era a luta agarrada. Quando ele iria agarrar a perna, o membro de Yujiro já não estava mais lá. Ele estava com sua perna pro ar e em seguida descia. Orion era esmagado contra o solo. Ele sangrava e todos olhavam chocados. E Yujiro não parava de olhar para Amy Yakizawa, e a unidade de socorros chegava para tentar salvar a vida do lutador, pois com um golpe, o homem que humilhou o boxeador campeão mundial dos pesos pesados acabava de ser completamente subjugado. E assim aquele evento transcorreu, com Yujiro Hama não tirando os olhos de Amy Yakizawa. Senhores, mais um vídeo vai chegando ao fim, eu conto com seu like, com a sua inscrição e eu já tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!